Queridos amigos e amigas, estamos aqui, eu e Marcelo Orsini, para mais um episódio da série sobre o livro O Consolador, psicografia de Francisco Cândido Xavier, que traz as perguntas formuladas ao espírito de Emmanuel. A convite do Grupo de Fraternidade Espírita Irmã Sheila, estamos realizando essa série de episódios e atualmente na segunda temporada, que trata de questões sobre filosofia. Então agora vamos começar a abordar questões que foram feitas a Emmanuel sobre o sentimento, mais especificamente sobre arte. Tudo bem, Marcelo? Tudo bem, Otávio? Queridos irmãos, queridas irmãs, sem mais delongas, né? Vamos iniciar com a pergunta 161, que é arte? Vamos ler a resposta de Emmanuel e depois comentar. A arte pura é a mais elevada contemplação espiritual por parte das criaturas. Ela significa a mais profunda exteriorização do ideal, a divina manifestação desse mais além que polariza as esperanças da alma. O artista verdadeiro é sempre o médium das belezas eternas, e o seu trabalho, em todos os tempos, foi tanger as cordas mais vibráteis do sentimento humano, alçando-o da terra para o infinito e abrindo em todos os caminhos a ânsia dos corações para Deus, nas suas manifestações supremas de beleza, de sabedoria, de paz e de amor. Primeira coisa que nos chamou a atenção aqui nessa resposta de Emmanuel é que ele adjetiva. Então ele fala a arte pura e depois ele fala assim, o artista verdadeiro. Isso porque nos tempos atuais, né, mesmo o livro sendo do início da década de 40 do século passado, então, naquela época e mais ainda nos dias de hoje, tudo virou arte, né? Então parece que a arte é qualquer coisa que se faça pode se enquadrar como arte. E aqui Emmanuel toma cuidado de colocar como a arte pura e o artista verdadeiro. Não é no sentido moralista, inquisitório, né, de censura e da gente querer dizer o que é arte e o que não é arte. Mas é de uma maneira sutil, já um alerta do benfeitor de que ele vai tratar da arte no sentido verdadeiro, no sentido legítimo. E ele vai explicar o que é essa arte, né? Que é a expressão, né, do homem como um médium das belezas eternas. Esse é um segundo aspecto que também nos chamou a atenção, né? Emmanuel denominando o artista verdadeiro como médium das belezas eternas, ou seja, um mediador das belezas divinas, né? E assim como nós, quando estamos lavando a louça, somos médiums da limpeza, o artista verdadeiro é um médium das belezas universais, né, criadas por Deus. E nas próximas perguntas isso vai ser explorado. E um último comentário que nos veio ao estudar essa questão é que aqui pertinho de nós, na região de Lagoa Santa, por exemplo, já se encontraram ali pinturas rupestres que datam de cerca de 10 mil anos. Então a gente fica pensando que este anseio, né, pela arte, pela beleza, pela expressão, já não é de hoje, né? Já é multimilenar, mesmo para os encarnados, ainda em estágios primitivos, né, aqui no planeta. Então, é muito interessante a gente pensar sobre isso. Marcelo, então, dando sequência na questão 162, todo artista pode ser também um missionário de Deus?
Emmanuel responde que os artistas, como os chamados sábios do mundo, podem enveredar igualmente pelas cristalizações do convencionalismo terrestre, quando nos seus corações não palpite a chama dos ideais divinos, mas a maioria das vezes têm sido grandes missionários das ideias, sob a égide do Senhor, em todos os departamentos da atividade que lhes é próprios, como a literatura, a música, a pintura, a plástica. Então, até esse ponto da resposta de Emmanuel, nós podemos comentar que, assim como disse o Otávio, o artista, seja ele no campo da literatura, da escultura, da música, da pintura, ele pode se transformar em um intermediário de ideais divinos, de pensamentos superiores, sob influenciação de espíritos que irão guindá-lo a esses resultados, porque a arte vai tentar expressar o espelhamento de coisas, de objetos ou de sentimentos, de expressões humanas, de situações. Então, através da arte, nós podemos perceber várias coisas que ficam no campo do concreto ou do abstrato, né? Muitas vezes nós observamos uma pintura e não entendemos nada. Um apanhado de cores lá, digamos assim, distribuídas na tela sem fazer assim algum sentido objetivo, mas que a nossa visão, através da nossa percepção, aquilo pode transmitir algum tipo de sentimento. Então, quando o artista, através da poesia ou de uma escultura, na sua formosura, através da música, né, por exemplo, que é uma coisa que toca a maioria de nós entendemos perfeitamente esse papel de ser o médium intermediário desse pensamento superior. Apesar de que há outros, como disse Emmanuel, que estão cristalizados no convencionalismo terrestre. Então não cuidam para que a coisa funcione dessa forma com eles. E Emmanuel prossegue então na resposta dizendo assim: sempre que a sua arte se desvencilha dos interesses do mundo, transitórios e perecíveis, para considerar tão somente a luz espiritual que vem do coração uníssono com o cérebro, nas realizações da vida, então o artista é um dos mais devotados missionários de Deus, porquanto saberá penetrar os corações na paz da meditação e do silêncio, alcançando o mais alto sentido da evolução de si mesmo e de seus irmãos em humanidade. Então há todo um potencial a ser explorado nesse campo da beleza, do sentimento, daquilo que é superior, divino, elevado. Assim como nós também observamos muita pobreza em certo tipo de arte. Quando não há esse tipo de preocupação, a música nos chama muita atenção dessa forma, porque nós sabemos, principalmente na atualidade, que há expressões musicais que não têm assim nenhum sentido de beleza, na verdade, apenas um ritmo, apenas algo assim para poder movimentar o cérebro, estimular as pessoas, por exemplo, a uma dança, ou muitas vezes a sentimentos de agressividade, sentimentos de violência, e pode acontecer, não é? Então é nisso que a gente está notando que Emmanuel está querendo fazer uma diferenciação entre aqueles que podem usar essas expressões da forma mais bela possível e outros que estão num convencionalismo completamente despreocupados com essa afinidade com o que é superior. Aí, Otávio, a questão 163 traz a seguinte indagação:
Pode alguém se fazer artista tão só pela educação especializada em uma existência? Vamos ver o que Emmanuel vai nos esclarecer. Ele diz assim: a perfeição técnica individual de um artista, bem como as suas mais notáveis características, não constituem a resultantes das atividades de uma vida, mas de experiências seculares na Terra e na esfera espiritual, porquanto o gênio, em qualquer sentido, nas manifestações artísticas mais diversas, é a síntese profunda de vidas numerosas, em que a perseverança e o esforço se casaram para as mais brilhantes florações da espontaneidade. Então, aqui, o benfeitor deixa claro que não é tarefa de uma vida, que, na verdade, esses artistas geniais, eles vêm de uma série de reencarnações com experiências no campo das artes e também convivências na área, né, artística, literatura, música, pintura, etc., também no plano espiritual. Então, por exemplo, nos lembramos de Alcione, no livro Renúncia, que antes de voltar à Terra, estava trabalhando num projeto artístico, na esfera espiritual em que ela se encontrava. Então, isso é muito interessante para a gente perceber a profundidade, né, da temática e como o Marcelo estava dizendo. Então, é por isso que Emmanuel separa o joio do trigo, né? Mostrando que os grandes gênios e que a arte que dá flores e frutos verdadeiros, ela é conquistada. E aí ele vai dizer aqui que antes da espontaneidade, que a gente vê uma criança de 10 anos que senta à frente de um piano e executa ali uma música e os pais ficam de boca aberta, mas ele nunca estudou. Ora, ele nunca estudou nesta encarnação, mas ali, obviamente, tem um espírito com várias e várias experiências no campo da música. E a espontaneidade com que ele está se apresentando no presente, diz Emmanuel, antes dela veio muito esforço, muita perseverança. Por isso que ele fala em várias oportunidades que a disciplina antecede a espontaneidade, né? Então ninguém pega um violão e sai executando uma linda melodia espontaneamente, sem ter conquistado, né, aquela capacidade ali, tanto na Terra quanto em outros orbes e também no plano espiritual. E essas crianças prodígios, no fundo, são um exemplo assim mais evidente da resposta que Emmanuel acabou de nos dar. É muito interessante a gente ver um depoimento que o próprio Almir Sater dá, daquela lindíssima canção Ando Devagar, porque já tive pressa, né? Esqueci até o nome, como é que chama a música? Ele nos fala numa entrevista, tem no YouTube, que essa música foi composta em questão ali de 5 minutos. Então, ele diz: olha, eu não tinha capacidade para fazer algo tão rápido, assim, tão instantâneo. E mesmo ele não sendo espírita, ele chega a dizer: essa foi fruto de mediunidade mesmo. Então, é muito interessante a gente perceber esses exemplos. Em tempo, este exemplo que citamos do espírito de Alcione está no livro Renúncia, psicografia de Francisco Cândido Xavier, pelo espírito de Emmanuel. E a música, nos lembramos que ela é uma composição de Almir Sater com Renato Teixeira, e é a famosa música Tocando em Frente. Então, nesse sentido dos gênios artísticos, Marcelo, na questão 164, foi perguntado para Emmanuel como devemos compreender o gênio. Vamos lá.
Emmanuel diz assim: o gênio constitui a súmula dos mais longos esforços em múltiplas existências de abnegação e de trabalho na conquista dos valores espirituais. Então está aí exatamente a confirmação de Emmanuel ao que o Otávio acabou de dizer. A coisa não vem pronta. Quando se trata de um artista genial, aquele espírito está experimentando o campo da arte já em várias existências na Terra. Prosseguindo, entendendo a vida pelo seu prisma real, muita vez desatende ao círculo estreito da vida terrestre, no que se refere às suas fórmulas convencionais e aos seus preconceitos, tornando-se um estranho ao seu próprio meio, por suas qualidades superiores e inconfundíveis. Então, percebemos naturalmente que se trata de alguém que de repente fugiu ao padrão, fugiu ao que era esperado, fugiu à expectativa do público, dos admiradores daquela arte. Nós vemos então, por exemplo, no campo da pintura, não somos especialistas, mas nós sabemos que pintores famosos surgiram, de repente, em escolas que eles mesmos criaram, propondo um tipo de pintura completamente diferente de outras que estavam sendo praticadas. E criaram ali uma linha, né? Uma linha dentro daquela escola, dessa arte, e se tornaram famosos muitas vezes até após a sua desencarnação, porque muitas vezes demora para serem reconhecidos. Então essas qualidades superiores, elas vêm de muito tempo, muita dedicação e naturalmente dessa influência benéfica do campo espiritual que vê ali um aparelho, um instrumento favorável à expressão. Prosseguindo Emmanuel, esse é o motivo porque a ciência terrestre, encarcerada nos cânones do convencionalismo, ou seja, nos padrões do convencionalismo, presume observar no gênio uma psicose condenável, tratando-o quase sempre como a célula enferma do organismo social, para glorificá-lo, muitas vezes, depois da morte, tão logo possa aprender a grandeza da sua visão espiritual na paisagem do futuro. Então, é o que dissemos. O gênio expressa algo diferente e não é compreendido naquele momento. Ele insiste com aquela forma de expressão e somente muito tempo mais tarde, porque é um processo realmente demorado, precisa ser reconhecido por pessoas que têm influência no meio. Elas precisam comunicar entre si, precisam comunicar ao público o seu ponto de vista daquela genialidade. Só então essas pessoas serão reconhecidas como geniais. Mas a explicação do espírito superior, Emmanuel, é que, claro, o campo espiritual sabe que se trata de um espírito que tem a capacidade de expressão de sentimentos mais nobres, de levar uma linguagem que vai estimular as melhores coisas, as melhores sensações nas pessoas que estiverem admirando a sua arte, né? E isso trazer saúde, benefícios, felicidade para os admiradores. Então é nesse sentido, não é, que nós encontramos aí o gênio como sendo aquele espírito batalhador que está sendo modelado em existências consecutivas. E aí, Otávio, a questão 165. Como poderemos entender o psiquismo dos artistas tão diferente do que caracteriza o homem comum? Emmanuel esclarece que o artista, de um modo geral, vive quase sempre mais na esfera espiritual que propriamente no plano terrestre. Seu psiquismo é sempre a resultante do seu mundo íntimo,
cheio de recordações infinitas das existências passadas ou das visões sublimes que conseguiu apreender nos círculos de vida espiritual antes da sua reencarnação no mundo. Então, nessa primeira parte, é muito interessante, porque Emmanuel nos conta que muitas vezes o artista ele está mais conectado no plano espiritual do que propriamente aqui nos assuntos terrenos, né? Então, de novo, faz menção indireta à questão da mediunidade, né? Tem tudo a ver com a questão mediúnica. Por outro lado, ele também nos revela que as expressões dos artistas verdadeiros tanto pode ser recordações de existências passadas, quanto recordações do que eles viram ou experimentaram no plano espiritual. E nós temos outras revelações de espíritos que nos dizem que obras muito admiradas aqui por nós na Terra, na verdade, são cópias de obras que estão no plano espiritual. É muito interessante que, de certa maneira, é o que Emmanuel também nos diz aqui. E aí ele continua, ele fala assim: os sentimentos e as percepções dos artistas transcendem aos do homem comum, pela sua riqueza de experiências no pretérito, situação essa que, por vezes, dá motivos à falsa apreciação da ciência humana, que lhe classifica os transportes como neurose ou anormalidade nos seus erros de interpretação. Então, nessa parte da resposta, Emmanuel está reforçando o que o Marcelo já explicou, que a ciência humana não está devidamente capacitada ainda para apreender esses fenômenos artísticos. Então, o que muitas vezes pode ser interpretado aí como uma neurose, como uma anormalidade, na verdade não é. A doutrina espírita vai nos mostrar os bastidores, né? Nos revelando que é uma questão de sintonia, de percepção, de estar mais conectado com o plano espiritual do que as pessoas normais, sem ainda tantas habilidades artísticas. Agora, isso também traz efeitos colaterais, né? Então, ele conclui essa resposta dizendo assim: é que, em vista da sua posição psíquica especial, o artista nunca cede às exigências do convencionalismo do planeta, mantendo-se acima dos preconceitos contemporâneos. Então, assim, o artista, muitas vezes, ele foge da vala comum, né? Enquanto quase todos nós estamos ali com hábitos, com costumes muito semelhantes, às vezes vem um artista que destoa desses convencionalismos. É isso que Emmanuel está explicando. Salientando-se que, muitas vezes, na demasia de inconsiderações pela disciplina, apesar de suas qualidades superiores, pode entregar-se aos excessos nocivos à liberdade, quando mal dirigida ou falsamente aproveitada. Foi isso que eu quis dizer quando eu citei efeitos colaterais, ou seja, muitas vezes esses espíritos dos artistas acabam perdendo o equilíbrio e enveredando, por exemplo, no campo dos excessos, na área do sexo, na área das drogas, às vezes culminando até mesmo em procedimentos mais complicados, como loucura, enfim. E aí ele finaliza: eis porque, em todas as situações, o ideal divino da fé será sempre o antídoto dos venenos morais, desobstruindo o caminho da alma para as conquistas elevadas da perfeição. Então, aqui Emmanuel nos dá o antídoto, né? Muitos desses artistas que vêm a perder o equilíbrio e caminham em estradas de excesso, nas drogas, até terminando muitas vezes com o suicídio, que é possivelmente o pior erro que um espírito encarnado pode cometer, ou um dos piores. Então, ele nos diz que o ideal divino da fé
terá sempre esse antídoto para nos proteger e nos blindar, de certa maneira, desses convites e dessas tentações que a fama, que o poder, que o dinheiro podem nos causar. Dando sequência a essas indagações, Marcelo, na pergunta 166, foi indagado para Emmanuel o seguinte: no caso dos artistas que triunfaram sem qualquer amparo do mundo e se fizeram notáveis não só pelos valores da sua vocação, traduzem suas obras alguma recordação da vida no infinito? De certa forma, isso já foi até aventado na resposta anterior, quando o Otávio leu para nós o texto dizendo que o psiquismo do artista é sempre resultante do seu mundo íntimo, cheio de recordações infinitas das existências passadas. Então, nessa questão, Emmanuel reforça esse pensamento. E ele diz assim: as grandes obras-primas da arte, na maioria das vezes, significam a concretização dessas lembranças profundas. Todavia, nem sempre constituem um traço das belezas entrevistas no além pela mentalidade que as concebeu, e sim recordações de existências anteriores entre as lutas e as lágrimas da terra. Então, Emmanuel aqui faz uma distinção entre meras recordações do espírito artista que está encarnado, está expressando aquela forma de arte. Ele recorda instintivamente de suas vivências anteriores, vidas anteriores, existências anteriores, e expressa aquilo através da sua arte, não quer dizer que sejam expressões superiores. Não quer dizer que sejam expressões que estão sendo transmitidas a ele através de pensamentos de entidades evoluídas. Como ele se refere aqui, que iriam trazer as belezas entrevistas no além pela mentalidade de quem as concebeu. Não é isso, apenas recordações. Emmanuel prossegue então dizendo: certos pintores notáveis que se fizeram admirados por obras levadas a efeito sem os modelos humanos, trouxeram à luz nada mais, nada menos que as suas próprias recordações perdidas no tempo, na sombra apagada da paisagem de vidas que se foram. Relativamente aos escritores, aos amigos da ficção literária, nem sempre as suas concepções obedecem à fantasia, porquanto são filhas de lembranças inatas, com as quais recompõe o drama vivido pela sua própria individualidade nos séculos mortos. Isso é muito interessante, porque nós sabemos da doutrina espírita que uma das leis que impera na reencarnação é o esquecimento do passado. É uma proteção divina para os espíritos que retornam à Terra, reencarnados, que não se recordam dos fatos que vivenciaram, das pessoas com as quais relacionaram em existências anteriores. Muito raramente isso vai acontecer em flashes, digamos assim. Mas o normal é que nós não saibamos, por exemplo, que alguém que é um parente consanguíneo teve uma relação diferente conosco em outra existência, ou alguém que não tem nenhuma relação consanguínea foi um parente consanguíneo, só para ilustrar. Então, o que ocorre? Como nós temos esse benefício do esquecimento do passado, que é um perdão divino para a gente poder recomeçar a vida sem trauma, sem culpa, sem todo o constrangimento que adviria de retomarmos relações que muitas vezes foram difíceis para nós. Então, muitas vezes, o artista, ele
pensando que está tendo uma criação nova, que está tendo uma intuição, ele está, na verdade, tendo recordação instintiva do que ele próprio vivenciou. Ora, de certa forma, isso não importa quando o resultado for para o bem. Apenas Emmanuel está abrindo para nós essa possibilidade, que pode ser, então, um campo mediúnico, ou seja, onde uma outra entidade influencia o artista, numa poesia, numa música, numa pintura, ou pode ser um campo anímico, onde nós recordamos da nossa própria alma, da nossa própria existência anterior, essas circunstâncias que vão facilitar ou vão induzir a nossa produção artística. Então, Emmanuel encerra dizendo assim: o mundo impressivo dos artistas tem permanentes relações com o passado espiritual, de onde os extraem o material necessário à construção espiritual de suas obras. Então, acho que o desfecho está muito claro. Então, nós vamos aqui encerrar esse episódio, devolvemos a palavra para a despedida do Otávio. Um abraço e até o nosso próximo encontro.